Graça e paz, abençoados. Mais uma vez o canal Luzes da Graça está aqui com vocês, prosseguindo nesse ensino, nesse entendimento que é os ensinos fast food da graça. Vamos estar falando sobre esses irmãos, sobre os ensinos desses irmãos fast food, que significa come e engole. Eles não traz um discernimento, faz com que as pessoas não venham discernir a mão direita da mão esquerda, discernir o certo do errado. Então, abençoados, é isso que o canal Luzes da Graça vem trazer a vocês. Nós viemos aqui cooperar com o seu entendimento. Não estamos aqui intencionados em monetização, não estamos aqui intencionado no seu Pix, como muitos aí. Não estamos aqui não. Nós estamos doando de nós, estamos dando de graça aquilo que temos recebido de graça. Você não precisa pagar nada no canal Luz da Graça, nem a sua visualização, porque o irmão Paulo ele paga a internet para que você tenha o entendimento. Então, estou doando de mim mesmo para poder você ter um entendimento mais perfeito da palavra. Agora, cabe a você, meu irmão, minha irmã, conferir, buscar uma coerência dentro da palavra e ver se o irmão Paulo tem ensinado certo ou errado. Nós não estamos aqui no absolutismo, não. Tem vários vídeos onde o irmão Paulo mostra que ele mudou na sua opinião, porque ele evoluiu, ele admitir que estava errado no entendimento, que estava equivocado. Eu tenho essa hombridade, essa humildade, porque a verdade é o que eu procuro, é o que eu busco, me aprofundar na verdade. E quando se aprofunda na verdade, aquilo que ficou para trás já é velho. E você vai evoluindo e tendo um entendimento mais perfeito de Deus. Então, abençoados, vamos prosseguir nessa parte 11, tá? Os ensinos fast food da graça. Então nós falávamos que o homem, que a serpente, ela deixou a sua semente, que foi Caim. Lançou a sua semente sobre a carne, a serpente da carne, que foi gerada pela carne, ela semeou naquilo que ela foi gerada, no lugar que ela foi gerada, na mente, na carne do homem, nos desejos do homem. Então a serpente, que é a representação do ser espiritual Satanás, ou o diabo, como você preferir, ela foi semeada na carne, por meio da carne da mulher, e trouxe o primeiro filho, a primeira semente, Caim, que eram os descendentes malignos que sairia por meio de Caim, os filhos ímpios. Agora, já Deus, ele semeou, ele espera um longo tempo, né? Que se chama, esse longo tempo é chamado por Paulo de como Pedro também fala da longanimidade de Deus, né? É chamado de longanimidade de Deus. Deus foi longânimo e ele só vem fazer juízo no ano 70. Agora, no ano 70, antes do ano 70, Deus traz já o Filho para poder agora fazer a mudança dos pactos. Então agora, pelo Filho que veio, o menino chamado Jesus, foi gerado no ventre de Maria, ele põe então lá a semente no ventre de Maria, que é o Espírito Santo, que vai gerar a Cristo, o Jesus. O nome que Deus deu ao seu filho. O nome não foi dado por José, o nome não é humano. Neste nome estava uma autoridade, um poder divino. Esse nome, apesar de existirem muitos nomes iguais chamados Jesus, mas esse Jesus era um nome, sobre este nome Jesus, era diferente, ele soava diferente, porque ele trazia nele um poder, porque foi um nome dado por Deus e não pelo homem, pela carne. Foi um nome dado por Deus e sobre este nome foi colocado um poder.
Então os irmãos aí fast food, que traz os ensinos fast food da graça, desprezam o nome de Jesus. Diz que hoje não tem mais poder, que o nome foi usado só para aquela época. É uma bruta ignorância, e eles parecem que não lê a carta de Paulo aos Hebreus. Aonde lá no livro de Hebreus diz que foi dado ao seu nome, o nome que está acima de todos os nomes, nome que é poderoso nos céus e na terra. E como é que eles ensinam que o nome de Jesus aqui na terra perdeu o efeito, perdeu o poder? Você está vendo aí os ensinos fast food da graça? Eles negam o nome de Jesus. O irmão Paulo está aqui combatendo, irmãos, porque é intolerante isso, você querer condenar, apontar os erros dos outros e não ver os seus próprios erros. É como o ditado que diz: macaco, olha o teu rabo. E eles estão como esse macaco que não olha o próprio rabo, estão acusando, apontando o povo evangélico, o povo cristão, né? Que eles chamam de sistema religioso, mas na verdade eles estão dentro do mesmo sistema, que eles apenas deixam de confessar que são sistema religioso, mas eles estão religiosos da graça, ensinando com pior ensino do que o sistema religioso, desvirtuando muito mais a palavra do que o sistema religioso. E é isso que o irmão Paulo tem para confessar para vocês, porque negar o nome de Jesus, coisa que o sistema religioso que eles dizem, o meio evangélico, né, eles não negam. Eles chegam até ao extremismo de usar o nome de Jesus para tudo, né? Se passa uma mosca, eles falam, tá amarrado em nome de Jesus. Eles acreditam piamente no nome, na defesa, no poder do nome de Jesus. E existem outros que usam até o sangue de Jesus, o nome sangue de Jesus tem poder. Então, agora vem o sistema em graça que vem tentar negar e desvirtuar o poder do nome de Jesus, dizendo: não, irmão, o nome de Jesus foi só para aquela época, o nome Jesus agora não mais opera, não mais tem que usar, agora não precisa, ele já está na glória. Não entendendo, eles pegam o literalismo da palavra de Paulo, que diz: se conhecemos a Cristo nesta vida, já não mais conhecemos como ele é. Ora, o que Paulo está dizendo? Que Cristo agora, ele não está dizendo que é para desprezar o Jesus desta vida. Não está dizendo isso, Paulo não está dizendo, mas eles entendem assim, que agora você tem que desprezar Jesus, o Nazareno. Eles usam até Nazareno como se Jesus fosse um lixo, como se o Nazareno fosse apenas um objeto que foi usado por Deus e agora não presta mais. Esse mesmo Nazareno é Jesus que residiu na cidade de Nazaré. É o mesmo, mas eles tentam mudar. Agora eles falam com desprezo, como se Jesus fosse um objeto que foi usado no passado e não presta mais. É isso que Paulo está ensinando? Não. Paulo está dizendo que Jesus agora ele está no estado muito mais glorificado, mas aqui na terra foi dado ao seu nome o poder. Tanto que ele curou enfermos, expulsou demônios, fez sinais e maravilha, ele transformou água em vinho, ele multiplicou pães e peixe, ele acalmou a tempestade por diversas vezes, fez sinais e maravilha, ele curou por meio da sua ordenação, da autoridade do seu nome. Quando ele falou para o centurião acreditou nele. Eu sou homem, sujeito à autoridade como Senhor. Olha a autoridade do nome de Jesus. O centurião, aquele chefe dos 100 soldados romano, ele reconheceu a autoridade que estava no nome de Jesus. E ele falou: eu tenho soldados e sou sujeito à autoridade também sobre mim. Eu tenho súditos, servos que se sujeitam à minha autoridade. Eu reconheço o Senhor como autoridade celestial. Eu reconheço que no teu nome há poder. E ele falou: manda apenas uma palavra. E agora vem irmãos aí
que, diferente do centurião, vem desprezar a autoridade do nome de Jesus. Jesus não precisou nem ir lá curar o servo do centurião, mas ele deu uma ordem. O centurião creu, ele falou: vai, porque o teu servo já está livre. O servo dele estava atormentado por forças espirituais. Então, agora, você vê a insanidade desses irmãos ensinadores na graça que vêm negar o poder do nome de Jesus. Oh, abençoado. O irmão Paulo não está aqui para competir, não, mas para trazer a verdade nítida que está sendo roubada. Você está vendo que o povo que está entrando para os ensinos chamado graça está sendo subtraído na sua fé, na sua reverência a Deus, no seu respeito, no seu temor a Deus, porque eles negam Jesus, o nome de Jesus. Diz que Jesus é coisa ultrapassada, que agora Jesus está glorificado. Olha o literalismo, Jesus está glorificado? Está, mas eles negam. O mesmo Jesus estava glorificado aqui, ele estava coberto de poder. Foi dado a ele. Agora a glória que ele tem é muito mais excelente do que a glória que ele tinha aqui. Porque ele agora recebeu glória sobre glória. Aqui ele estava em glória. Isso eles não entendem. Mas eles colocam um Jesus pacanho, um Jesus pobre, um Jesus que para eles é um lixo, que foi apenas um objeto. Você está vendo, abençoado? Jesus veio na autoridade, foi o nome quem deu, foi o Pai Celestial. E como é que você pode desprezar isso e colocar Jesus como um lixo, como objeto que se usa e não presta mais? Agora não, agora irmão, Jesus está na glória, glorificado. Esse é o nosso Jesus, esse é o nosso Cristo. Ele não fala nem Jesus, porque eles não respeitam mais o nome de Jesus. Estão levando você ao ateísmo, pouco a pouco estão minando a sua fé. Cuidado, aquele que está de pé, que está na fé, que está em Cristo, cuide para que não caia, porque os ensinos da ingraça de muitos irmãos aí, eu respeito a muitos, mas desprezo a muitos outros que estão sendo apenas maligno, estão sendo instrumento na mão do diabo. Não estão falando por Deus, estão pregando doutrinas de demônio, levando você ao ateísmo, ao desrespeito a Deus, desrespeito à palavra de Deus, porque eles agora dizem que é um gibi, que é um jornal velho. Eles dizem que toda a Bíblia está errada, que a Bíblia está toda errada, que foi modificada. Então por que eles estão aí, comercializando e querendo ganhar dinheiro com a Bíblia? Então eles pegam um livro de literatura ou um livro do Monteiro Lobato e vai ler o livro do Monteiro Lobato. Vai ler uma literatura para as pessoas. Vai ler um livro de um livro de literatura, de psicologia, de filosofia, que eles na verdade estão filosofando agora. Estão usando filosofia como ensino. Se você despreza a Bíblia, meu irmão, você ensinador aí que está se beneficiando com ela, com monetização, isso você não fala, porque quanto mais inscrito você ganha mais, quanto mais like você ganha mais. Fora o que você no secreto, que você tirou agora, não pede mais nos seus vídeos, você ganha pelo WhatsApp com seus grupinhos aí pedindo Pix, pedindo ofertas, pedindo alimentos às pessoas. Você está dando beijo com a boca dos outros, fazendo obras aí, mostrando ser um homem de Deus, né? Um homem espiritual, mais espiritual do que o do sistema religioso. Você diz que não pede dízimo, mas pede Pix. Você diz que não pede dízimo, mas está pedindo aí alimentação, cesta básica, está pedindo aí um computador, está pedindo uma telona para botar para você. Que negócio é esse? Que diferença faz? Que diferença faz? Você está vendo aí, você que assiste esses irmãos, você trocou 6 por meia dúzia.
Não fez diferença nenhuma, porque você está na mesma canoa furada. Então, amados, é por isso que nós, o canal Luzes da Graça, viemos aqui abrir os seus olhos para esses ensinos fast food da graça. E vamos estar falando sobre muito mais coisas, né? Muito mais coisas. Então, Jesus, a serpente dita na Bíblia, de fato, é um ser espiritual. Aí ele diz que Satanás, que a serpente é a carne do homem. Vamos lá. Eles ditam a serpente como a carne do homem. É verdade isso, irmão Paulo? Vamos prosseguir no entendimento. É verdade isso? A serpente como a carne do homem é uma literalização que eles fazem. Agora vamos entender aqui, vamos provar para vocês que eles estão mentindo, enganando e sendo equivocados nos seus ensinos. Vamos lá. Se a serpente é a representação da carne do homem de forma literal, estou falando sobre literalização. Eles dizem e afirmam de forma literal que a serpente é a carne do homem. Isso de forma literal. Toda vez que fala de serpente, ele diz que não é diabo, não é um ser espiritual. Não é Satanás. Ele diz que é a carne do homem, a serpente do Éden. Então, vamos ver aqui no livro de João. Vamos lá, João 3, no verso 14. Jesus repete e lembra o que aconteceu lá no deserto. Diz assim: e como Moisés levantou a serpente no deserto, Jesus está fazendo uma comparação da serpente que Moisés levantou lá para aquele povo rebelde que fez rebelião a Deus e a Moisés, e ele faz uma comparação com ele. E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim, da mesma forma, importa que o Filho do Homem também venha a ser levantado. O Filho do Homem ia ser levantado sobre uma varinha de madeira e pendurado lá na varinha de madeira assim, por outro homem? Não. Jesus está falando do madeiro que ele iria sofrer. Então, a serpente do deserto, ela foi erguida, que era uma serpente de bronze, para poder aplacar o que? A morte que estava sendo o que? Aplicada sobre o povo rebelde pelas serpentes ardentes que brotaram da terra. Então, essa serpente ardente representa a carnalidade, que é a serpente da carnalidade, da oposição a Deus. E quando nós falamos de serpente da oposição a Deus, de quem nós lembramos? De Eva, que ela nasceu na mente, nos pensamentos de Eva em oposição a Deus. Ela primeiro nasceu na mulher e o homem concordou. Só que a serpente de Adão, que a serpente é as duas naturezas, ela passou a ser a representação tanto da natureza física como da natureza espiritual. É aí que eles erram. Eles pegam o literalismo ensinando que serpente é a carne, uma literalização. Em parte é a carne? É, mas não se pode literalizar e ensinar dizendo que a serpente, toda vez que diz serpente, está dizendo da carne do homem. Não, porque a serpente, ela tem duas naturezas, a física e a espiritual. A de Eva, que é a carnal, a da oposição, que nasceu em Eva. Paulo disse: temo que assim como a serpente enganou quem? Adão? Não. Ele não falou enganou Adão e Eva, não. Ele diz: temo que assim como a serpente enganou quem? Nasceu em quem? Em Eva. Assim também, da mesma forma, vocês sejam enganados, né, no vosso entendimento. Então nasceu no entendimento de quem? De Eva. Então, abençoados, mas a serpente de Adão, que era a representação espiritual, do homem espiritual,
que recebeu o fôlego direto de Deus. Então esse homem da representação da criação, a serpente dele era espiritual. Só que Adão deixou a serpente espiritual dele se curvar, se sujeitar à serpente carnal. Por isso que o estado de todo homem a partir do pecado de Adão era de morte espiritual, que é sujeição do espiritual ao carnal. Você está entendendo? O canal Luzes da Graça, trazendo a verdadeira revelação do Pai a você, de forma bem nítida. Então a serpente de Adão se curvou. Vamos ver lá o que Deus disse para Adão após o pecado, está nítido aqui. Gênesis 3:17. E Adão disse, quando Deus veio trazer a sentença, Adão disse: porquanto deste ouvido, você se curvou a tua serpente espiritual, você se curvou à voz da tua mulher. Você vê que a voz é que, a voz se sujeitou à voz, aos desejos da tua mulher, e comeste da árvore, te ordenei. Então você vê que tem duas vozes aqui que estavam lutando. Deus vem falar que ele ouviu a voz da mulher, a lei ou os desejos da mulher, e deixou de ouvir os desejos, a voz, a lei de Deus. Você está vendo aqui a serpente de Adão, que é espiritual, era espiritual, ela se curvou à serpente carnal, a voz da mulher. Porque a mulher ela gerou nela uma serpente para os desejos da carne. Ela deixou de ouvir a serpente espiritual dentro dela e se curvou para os desejos da carne. E ela veio atrair o seu marido, Adão. Você está vendo que a serpente espiritual de Adão se curvou, por isso houve uma morte espiritual. O quê? Gerando filhos deformados para Deus, e Deus não aceita filhos deformados. Pelo sacrifício, como já falei aqui, ele mostrou que o filho espiritual tem que ser perfeito. O sacrifício dos animais tinha que ser perfeito, não podia ter uma pinta, nem uma rachadura, nem uma mancha, nem uma sequela no corpo, em qualquer parte do corpo, porque seria a representação do filho que viria. Deus esperava de Adão e a sua mulher filhos espirituais, não é na carne não, filhos espirituais perfeitos, aonde eles, com aquele corpo que era físico e espiritual, que era um corpo celestial. Você pode não entender isso, o corpo era igual a esse, mas o corpo não se corrompia, não tinha pecado, o corpo não iria morrer. Quem está ensinando aí que o corpo iria morrer? Não, corpo celestial não morre. E se você ensina assim, os ensinos aí fast food da graça, dizendo que Adão e Eva iria morrer de qualquer forma, Deus fez um corpo para eles morrer de qualquer forma, isso não é verdade. Então você está ensinando que Jesus vai morrer de novo, porque ele ressuscitou com um corpo glorioso, igual ao corpo dele, só que um corpo incorruptível, que iria partir para a vida celestial, e ele agora, igual ao corpo humano, mas iria estar eternamente. Por isso que Paulo diz que assim como Cristo é, nós o veremos na glória. Abençoado, tem tantas revelações para mostrar para vocês, mostrando que eles estão enganados. Eles dizem que a pessoa não vai ver Cristo lá naquele corpo. Vai sim, nós vamos ver Cristo como ele era aqui, com um corpo celestial, um corpo igual àquele. Vamos ver na glória como Cristo é, nós o veremos, Paulo falou.
Por quê? Porque ele não ressuscitou com o corpo igual, aonde Tomé duvidou, ele falou, vem cá, Tomé, põe a tua mão aqui. Tomé falou, ih, aqui, botou, põe do meu lado direito, vê aqui a marca dos cravos. Ele falou, olha, é o Cristo. E Tomé se rendeu, se prostrou diante de Jesus. O corpo é igual a esse, porque ele é semeado a partir deste corpo. É um corpo transformado. Há uma metamorfose espiritual, numa transformação de corpos. E você fala, tá falando besteira. Então explica como que um corpo putrificado, como o de Lázaro, teve uma transformação. Explica para nós como um corpo putrificado, já de 4 dias, em que a sua própria irmã, já com vergonha, falou, quando Jesus falou, olha, vou lá e darei vida a Lázaro. Ele falou, abre a pedra do sepulcro. E ela lá, a Maria falou assim, mas Senhor, já cheira mal, não abre não, porque já está cheirando mal, porque já é de 4 dias. Ela disse, já está em decomposição, está fedendo. Mas aquele corpo que estava putrificado, ele foi semeado na morte. E agora Cristo haveria de ressuscitar aquele corpo. E ele chamou Lázaro, vem para fora, mostrando para aquele povo aquilo que sucederia com todos após a morte. A transformação dos corpos. Mas é claro que os nossos irmãos céticos aí da graça, os que ensinam os ensinos fast food da graça, não podem compreender e aceitar isso na sua mente, no seu entendimento. Jesus já havia sinalizado por Lázaro, ele já havia ressuscitado a menina lá, mostrando a ressurreição. Ele falou, não está morto, mas dorme. E depois ele demonstrou por ele mesmo, pelo seu próprio corpo, foi demonstrado a ressurreição e voltando o mesmo corpo. Com aquele corpo ele comeu, ele bebeu, que nem os anjos que estiveram lá com Abraão, os anjos da época antiga que se manifestaram aos homens, com aquele mesmo corpo celestial, igual ao nosso, que é um corpo igual. Está aqui o irmão Paulo, só que o corpo do irmão Paulo será celestial, incorruptível, sem pecado, não vai adoecer, não vai ficar velho. Mas existem irmãos aí dizendo que Deus, aquele corpo iria morrer. Como é que ia morrer? Então Jesus, você está ensinando aí nos ensinos fast food da graça, que Jesus vai morrer, que os anjos vão morrer. É isso que você está ensinando. O corpo, meu amado, minha amada, é um corpo igual, celestial. É com este corpo que nós prestaremos o quê? Estaremos diante do tribunal de Cristo. Todos, sejam justos ou sejam ímpios, vamos comparecer com este corpo transformado. Esse nosso corpo, ele é semeado na morte, como uma semente. Tanto que Paulo fala sobre João também lá em Apocalipse fala que aqueles que não que se sujeitam a Cristo não terão dano na segunda morte. Ora, se há uma segunda morte, então há uma segunda vida. Então está dizendo que a primeira morte é a morte do corpo. E a segunda morte? Segunda morte está dizendo que se há uma segunda morte, há uma segunda vida. Segunda morte está dizendo que agora aquele segundo corpo, que é o corpo glorificado, vai ter uma morte espiritual. Não que ele vai ser extinto, como nós também já entendemos errado e ensinamos assim. Não, ninguém vai ser extinto, ninguém. Deus não perde um espírito, não vai perder nenhuma alma. Mas Deus fala de uma segunda morte, de uma punição para aqueles que desobedecerem a Deus.
morrerem em desobediência. Vai ter um castigo que é chamado de fogo eterno. Eterno por quê? Porque é fogo de Deus. E ele vai purificar essas almas até elas estarem perfeitas, para que essas almas, esses espíritos, voltem todos para Deus. Porque ele diz que, lá no livro de Salmo, porque todas as almas são minhas. Todos os espíritos voltam para Deus. Então, o corpo de Adão não iria morrer se eles estivessem perfeitos, ele de Adão e de Eva. Se eles permanecessem perfeitos, eles apenas iriam viver uma vida aqui e depois passar para lá com o mesmo corpo. Eles iriam viver entre céu e terra, mas não putrificação, não doença, não morte, como a morte física do corpo. Não, esse corpo iria permanecer, sair daqui e ir para os céus. Você está entendendo, abençoados? É muito simples de entender isso, mas eles estão aí fazendo um bolo na tua cabeça. Então, abençoados, essa serpente, literalizar e dizer, Jesus falou assim, lá em João, né, João 3, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado. Essa serpente de Jesus é a representação da serpente de Adão antes do pecado. A serpente espiritual. Todos nós trazemos essas serpentes. A física, a dos desejos da carne, e a serpente espiritual, que é dos desejos do espírito. Essa é o espírito humano. É o espírito humano que é perfeito hoje. Mas dos filhos de Adão até Cristo, até a ressurreição de Cristo, não eram perfeitos. Foram vivificados, tornaram-se perfeitos a partir da ressurreição do Cristo. Então esses espíritos estavam sujeitos à carne. Você não pode entender isso, né? Muitos não podem entender isso. Como estão aí, como os fariseus, eles dizem, pesado é este discurso para nós. Não podem entender. Então, abençoados, vamos passar para a próxima parte, vamos continuar explicando melhor sobre esses assuntos, porque o assunto, o estudo está ficando bom, com um pouco aqui, um pouco ali, nós estamos avançando no entendimento. Paz seja dada a todos. Vamos para a parte 12.